Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Motiva On. Eu, o professor Bode, hoje vamos juntos falar sobre civilizações pré-colombianas, beleza? Antes da conquista, matéria estudada, antes da conquista das grandes navegações já existia aqui um povo poderoso, forte, mais de 50 milhões de habitantes no chamado Quinto Continente. Esse povo fundamentou aqui a sua base, os chamados babilônicos do Ocidente. Cidades poderosíssimas, construções megalíticas, pirâmides, uma estrutura imensa. Vamos falar sobre alguns povos, os mais importantes, aqueles que caem no nosso querido Enem. O primeiro de hoje é esse aqui, ó, a civilização maia, certo? Coloquei aqui uma imagem para você ver. Se estiver estudando aí na sua casa, dá uma olhada aqui. Os povos pré-colombianos. Vamos lá? Primeiro nós temos que lembrar as aulas de geografia, aquela parte onde tem o deslocamento do ser humano através da teoria de evolução, certo? Ele vai sair ali do berço da civilização África e vai começar a fazer seu movimento em direção ao globo terrestre. Para chegar aqui na América, nesse continente que nós habitamos, tem duas teorias que se desenvolvem. A primeira aqui, a teoria terrestre, onde ele vai saindo, passando pelo Alasca, descendo a América do Norte, passando pelaquela ponte natural de Bering, durante a última glaciação há 100 mil anos atrás. Ele passa por ali e vai povoando toda a América. A outra vem pela parte do Oceano Pacífico, são as migrações marítimas. E aí nós temos a Malaya, a teoria, né, mais conhecida como Malaio-Polinésia Australiana. E aí eu coloquei aqui uma imagem para vocês observarem. Dá uma olhada aqui, as correntes de migrações. Observa aí a descida pelo estreito e as movimentações da região da Polinésia, Oceania, Grande Malásia, esse arquipélago gigantesco, que segundo alguns entendidos na parte de estudo da biologia, os chamados asiáticos e os nossos aqui latinos têm na sua base mitocondrial a mesma estrutura genética ou similar, onde se sedimenta essa teoria chamada aí de migrações austro-malaio-polinésias. Beleza? Duas estruturas facinho de você lembrar aí. Coloquei uma imagem para você aqui de alguns resquícios arqueológicos que ajudam a entender essa estrutura chamada continente mesoamericano, principalmente a parte da Cordilheira dos Andes. Aqui nós temos as múmias, né? Aqui nós temos uma outra urna, né? Aqui tinha uma urna funerária, onde apresenta esse processo de mumificação que você já estudou durante a sua vida escolar aí. Certinho? E agora nós vamos caminhando aqui para a diversidade cultural, né, do continente, nosso continente americano. Como é que ele estava aqui lá no século XV. Vamos voltar a fazer a transição aqui. Aqui, para a gente fazer o movimento, nós temos aqui, ó, a chegada dos brancos. A chegada dos brancos aconteceu no século aqui 14, século XV. Lembra que o processo é de conquista colonial, já havia uma civilização aqui. Dentro desse princípio, hoje nós temos um estudo muito interessante que apresenta uma história de um povo que existia aqui antes. Não é aquela história dos vencedores. Hoje nós temos a história das mentalidades que você vê em sociologia, temos a história em migalhas, a história dos vencidos. Então a construção se faz dessa maneira. E aqui nós vamos trazer um pouco desse povo, dessa civilização que deixou a marca histórica no tempo, certo? Como que começa esse processo? A história eurocentrista a partir do século XV. Mas nós hoje vamos ver que existia um povo aqui antes, especificamente o povo maia, certinho? Vamos colocar aqui, vamos fazer a transição, voltando aqui. Muito bem, dá uma olhada aqui. Disposição da chamada geopolítica pré-colombiana naquele período. Dá uma olhada aqui nessa colocação. Nós temos desde a América do Norte, você vai descendo pelos narwhals,
pelos nativos, chamar americanos, né? Vai passando pela nossa região hoje, que nós vamos estudar aqui, a chamada Península do Yucatán, onde nós temos aqui duas civilizações se colidindo, se chocando, habitando o mesmo espaço, que é esta de hoje, a civilização maia, e a próxima, a civilização asteca, nessa movimentação América Central. Próxima aula, terceira parte da matéria, nós vamos ter todo esse corredor andino que desce do Equador e vai até a Terra do Fogo, lá na chamada Argentina. Beleza? Essa disposição, eu peguei essa imagem aqui, ó, com as principais construções. Do lado direito, esse que você está vendo aí, nós temos as culturas chamadas nativas brasileiras, os ameríndios, os povos nativos silvestres da nossa região aqui. Essa matéria você vai ver em Brasil, o professor Juliano Gordão. Beleza? Vamos avançando aqui. Fez o bom? Muito bem. Então, aqui nós temos a nossa civilização básica de hoje, civilização maia. Tranquilo? Vou fazer uma transição aqui. Então, voltando aqui. A civilização maia, ela existiu antes do século XV. Beleza? Toda essa consolidação de matéria existiu e que nós temos aqui o seu chamado histórico, beleza? Ó, tranquilo? Esse processo histórico aqui, poderoso e forte, ele é muito importante. Aqui nós temos toda uma história que envolve a matemática, física, astrologia, astronomia, canais de irrigação, construções de cidades poderosas, sociedades divididas estatalmente, organizações políticas, cidades e estados, todo esse complexo da civilização maia. Que nós vamos ver aqui a localização dele geograficamente hoje. Dá uma olhada aqui. Civilização maia. Olhou? Olha aqui em amarelo, um laranjado aqui, cor motiva. Você está vendo a civilização asteca. Do lado à sua direita, nós temos aqui a civilização estudada hoje. Um verdinho aqui da civilização maia. Eles estão se chocando nessa confederação de cidades aqui. Tranquilo? Essa é a localização das muitas, onde está Palenque, Chichén Itzá, Alcamán, Pocón, Tocói, Tenochtitlan, todas essas grandes cidades poderosas pré-colombianas. Belezinha? Vamos avançando aqui. Coloquei aqui a localização, todo mundo conhece, ó, domina a parte da geografia, certo? Avançando. Fez o movimento. Dá uma olhada nessa aqui, ó. Chichén Itzá, a grande pirâmide escalonada. Dá uma olhada aqui. Lá em cima tinha uma cobertura que podia ser feito os chamados estudos do céu, da parte celeste. Parece um observatório. Esses degraus aí, eles marcam exatamente o conjunto deles, os 365 dias que tem o nosso ano hoje. E tem toda uma estrutura matemática aqui. Beleza? Facinho? Bonito, né? Arquitetura maravilhosa aqui. Aqui nós temos uma outra imagem, ó. Mayapán, também um sítio arqueológico poderosíssimo, importante para o estudo da nossa matéria aqui. A civilização maia tem como distribuição essa parte aqui, ó. Beleza? Ó? Sempre caindo em vestibular e é um clássico. Nós temos a nobreza, certo? Sacerdotes aqui misturados, os militares, comerciantes, artesãos, camponeses, na base escravos. E aqui nós temos o deus daquele período. Cada cultura, vamos dar uma aumentada aqui, ó. Cada cultura traz um alimento básico para a sua sobrevivência. Vou fazer a transição aqui, né? Conversar melhor. Cada civilização tem como base, por exemplo, lá na velha China, nós temos o arroz. Aqui, nós temos o milho. Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Olha aí. Em cima, na cabeça dele, tem 3 espigas de milho. Então, dessa maneira, você percebe aí que cada civilização tem uma espécie de carboidrato que vai sustentar aquele povo. Vamos estudar a Cordilheira dos Andes e ali vai ser a chamada batata. Tranquilo? Vamos avançando para cá.
Vou fazer a transiçãozinha aqui para a imagem, de novo. Dá uma olhada aqui. A economia e política deles é importante. Está sedimentada no modo de produção agrícola, onde nós temos um governo déspota, que é divinizado, certo? E abaixo dele tudo se obedece. Faz uma objeção como se fosse o modo de produção oriental asiático, onde o Senhor é dono de todos os meios de produção, da vida e da morte, o poder temporal e atemporal. Tranquilo? Voltou? Avançando aqui. Eu coloquei essa imagem, mas vamos avançar aqui. Sinais de decadência desse povo. Dá uma olhada aqui. Esse aqui, eu coloquei a parte que gerou muita polêmica em 2012, certo? Você está olhando aqui, é o calendário asteca. Vamos voltar aqui e conversar aqui. Os maias, eles faziam seus estudos celestes, você viu a imagem aqui, eles faziam um ciclo linear a cada temporada. Ele fazia o seu ciclo e se fechava. Mas não é um fim, é um ciclo que se faz a cada período, a cada 300 anos, a cada 3 séculos. E no período de 2012 teve um fechamento, onde os teóricos da conspiração disseram, ó, é o fim do mundo. Assim como nós já temos neste ano e em outros anos passados vários finais de mundo. Beleza? Então essa foi um grande alarde que lançou a cultura maia novamente em destaque aqui com o chamado o calendário e a profecia do fim do mundo feita pelos maias. Passou 2012 e nós estamos aqui ainda, certo? Uma curiosidade importante aí. Vamos voltar aqui nas imagens aqui. Muito bem. Você já deve ter ouvido falar desse filme. Se não, assista esse filme Apocalíptico. Um filme que conta, voltando aqui, fazer a transição, voltando aqui. Ele conta que aconteceu uma crise. Essa crise ela vai destruir esse povo aqui, ó. O conjunto dessa crise que eliminou o povo maia tem explicações. Alguns teóricos dizem que não, o povo sumiu, né? Cerca de 1.300.000 habitantes daquele período na região lá de Honduras desapareceu no ar como se fosse um passe de mágica. Não é bem verdade. O que nós temos aqui? Um processo de esmigalhamento. Esses astecas fizeram um grande ataque sucessivo em busca de mão de obra barata. O filme apresenta isso. Nós tivemos uma crise agrícola nessa região. Então as pessoas migraram paulatinamente, conforme aquelas crises agrícolas aconteciam, eles vão saindo, certo? Nós tivemos aqui algumas epidemias que também definharam a população. Então houve uma movimentação, esse povo foi se deslocando para outras regiões, principalmente a parte asteca. Se você for hoje fazer um estudo da chamada Idade Contemporânea dos Maias, aqui tem uma civilização grande. Os hondurenhos, certo? Estão todo mundo aí. Então, há um certo exagero, uma conspiração para criar um mistério em torno do desaparecimento dos maias, o que não é verdade, beleza? Vamos voltando aqui, fazendo a transiçãozinha. E assim, esse conjunto, né, de má administração, exageros, um chamado assim, levaram à decadência desse povo aí. Na próxima aula, nós vamos ver um povo muito importante, que o símbolo dele está aqui, ó. Eu deixei essa imagenzinha aí que é o sol. O próximo povo vai ser esse aqui, ó. A civilização dos mexicas, né? O povo que vai estabelecer uma nova estrutura naquilo que é chamado hoje Cidade do México. Tranquilo? Daqui a pouco eu volto. Motiva aí, gente, que a vaga vem.